E aí, Rafa? E aí, tudo bem? Deixa eu subir um Tudo pouquinho. bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô, só subir aqui. Beleza. E aí, pessoal entrando, Kel entrando aí. Acabei de escutar, Kel, seu vídeo. Gratidão, minha amiga. Obrigado, viu? Compartilhar comigo. A Raquel, Ítalo, ela falou ontem também sobre o luto. E ela me compartilhou Ah, que legal. comigo o que ela tinha falado ontem. Muito bacana. Gratidão, minha amiga. Bacana. Se quiser participar de alguma forma aí também, né, fica à Isso. vontade durante a live. Uhum. Só entrando, Patrícia. Patrícia, esses dias também perdeu uma pessoa muito querida na vida dela. Meus sentimentos, minha amiga. Vamos juntos, vamos conversar, vamos partilhar. Isso aí. Acho que muitas pessoas estão passando por isso nesse momento, né? De várias formas aí, sem querer antecipar alguns pontos que a gente vai falar sobre, mas é um momento de muito luto, de forma geral, né? Isso, eu vi esses dias, esse último mês, acompanhando as redes sociais, como eu comecei a ver pessoas que eu ou conhecia, ou então são pessoas que já falei uma vez, conversei uma outra vez, que não tinha antes, não conhecia ninguém que tinha, no modo especial, morrido por causa de Covid. Uhum. E na paróquia onde eu estava, vários casos de pessoas contaminadas e alguns casos também de morte, pessoas que estão na UTI ainda. Então, acho que foi isso, Ítalo, que nos levou um pouco a. Gente, a gente precisa falar sobre isso, precisa conversar, a gente precisa partilhar, Sim, ajudar de qualquer forma as pessoas que estão vivendo momentos de luto, mas também ajudar pessoas, que isso a gente vai falar aqui também hoje, como ajudar uma pessoa enlutada. A gente precisa entender isso também, né? Não é só a pessoa que perdeu o ente querido, como ela vai lidar com isso, mas é a gente que está acompanhando uma pessoa que perdeu um ente querido, o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer, porque a gente pode piorar a situação, né? A gente pode uhum. ocasionar coisas piores. É, e entender qual que é o papel de cada um, né, no processo de luto, assim, né? O papel do luto em si, para quem está enlutado, o papel de quem é amigo, de quem é familiar. Exato, exatamente. Então, que horas são? 9h04. Encontro. Dá mais um minutinho, né? E Aham, aí a gente começa. beleza, tá ótimo. E é um tema que não é muito fácil de se falar, né? É um Com tema um pouco certeza. complexo. Às vezes, pessoas que evitam falar sobre isso, porque às vezes estão Sim, vivendo neste momento essa realidade. E isso a gente tem que aprender também a respeitar isso, né? Então, a gente vai falar sobre isso, o tempo, né? O tempo de cada um. Não uhum. existe uma regra, né, de como vai acontecer assim, vai acontecer assado. A gente vai ver que tem Exato. várias formas. As pessoas podem ter várias reações em relação à perda de um. E não tem nada a ver, né? Porque eu não senti aquilo, eu não amei essa pessoa que eu perdi, porque não foi da mesma forma que o meu amigo, ou que o meu irmão, ou que o meu parente, que ele teve essa reação mais forte, então ele ama mais do que a outra pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exato. Rafa, vamos aproveitar esse tempinho que a gente está esperando o pessoal entrar Sim. para falar um pouquinho da nossa ideia, do que a gente está Ah, começando, para as beleza. pessoas irem entendendo. Uhum. A gente fez a primeira live no mês passado, né? E sobre autoconhecimento, sobre análise do comportamento e autoconhecimento. E a partir disso foram surgindo outros temas na própria live e a gente começou a conversar e surgiu essa ideia da gente fazer pelo menos uma vez por mês, né? E a ideia é trazer esses temas que são relevantes para muitas pessoas
e unindo essas nossas visões, né? A nossa parte acadêmica, a minha da psicologia e a do Rafa na teologia, na filosofia e, enfim, todas as outras coisas que a gente já estudou, mas também na nossa experiência de acolhimento às pessoas, né? Cada um no seu contexto, mas de trazer um pouco disso para mais pessoas, né? Conseguir com essas lives atingir mais pessoas ao mesmo tempo, né? Uhum. Isso. E isso surgiu propriamente, como o Ítalo falou, numa live que a gente estava fazendo. E a gente viu que deu muito certo. As pessoas começaram a perguntar: por que vocês não falam sobre esse assunto? Ou vocês não falam de outro? Então, a gente precisa isso também de vocês. Vocês que estão acompanhando aqui, depois mandem um direct para a gente, dizendo: pô, vocês podiam falar sobre esse assunto. E a gente vai trazendo, vai fazendo uma triagem para ver o que é melhor ser conversado ou não. Juntar, às vezes dá para juntar dois temas em uma única live. Uhum. E a gente está começando a trabalhar isso. A gente quer montar um canal também, falando sobre essa realidade, fé e psicologia, trazendo esse Exato. contributo, essa contribuição para as nossas discussões, né? Então, foi uma Uhum. ideia que surgiu a partir dessa live. É a partir da prática mesmo, né? Isso, exato. É mais um exemplo de como é importante a gente começar a fazer as coisas para dar prosseguimento para outras coisas irem surgindo, né? E a ideia, assim, eu quero frisar isso, principalmente para quem está vendo essa live por conta da parte assim de psicologia e tudo mais. Algumas pessoas têm uma visão de que a psicologia não deve se envolver com a fé, com a religiosidade, né? E, de fato, eu não estou aqui nem no consultório, quando eu atendo as pessoas, eu não estou lá para fazer uma direção espiritual, para doutrinar ninguém em religião, doutrina nenhuma, né? Mas a espiritualidade é uma parte importante do indivíduo. Não tem como a gente excluir essa parte. Ou a não espiritualidade, né? Porque tem pessoas que não acreditam em nenhuma forma de religiosidade, né? Enfim. Mas isso é uma parte importante do indivíduo, né? E a gente precisa abordar, e isso aparece também na psicoterapia, e da mesma forma que eu sei que o Rafa também estuda várias coisas de psicologia para acolher as pessoas no contexto dele. Então a ideia aqui não é misturar as coisas nesse sentido de que eu vou entrar no que o Rafa domina, nem o contrário. É simplesmente isso de misturar as visões, né? De trazer a psicologia, trazer a teologia, trazer a filosofia e acho que principalmente as nossas experiências, né? De consultório, de direção espiritual, de acolhimento. Exato, é juntar, trazendo a teologia, né? Porque a teologia também é uma ciência, trazer essas duas ciências, né? Esses dois estudos para caminhem juntos. Às vezes, caminhar junto não é ter a mesma opinião, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum, Às vezes a gente pode acabar uma live com dois pensamentos diferentes, mas é a contribuição de um e o outro que nos ajuda a refletir sobre o tema. É isso que é o mais importante, é isso que a gente vai buscar de forma mais profunda, né? Como também exato. existem problemas quando, não acredito, pode acontecer também na psicologia, mas pode acontecer com nós padres, que às vezes no confessionário queremos ser psicólogo. Então a gente tem que saber separar as coisas, sabe? A gente tem que, quantas Uhum, vezes numa confissão eu falo para a pessoa, olha, até aqui eu consigo te ajudar porque está dentro do meu ambiente que eu conheço, que eu domino. Você já está tratando de coisas que eu não tenho ferramentas. Me falta algumas coisas para trabalhar com você. Então, eu te aconselho a procurar um psicólogo, alguma coisa assim, entende? Então, saber a sua área, isso é muito importante. Como pode acontecer com um psicólogo que isso. é católico, querendo, ou evangélico, ou espírita, ou budista, não sei, e querer introduzir essas ideias de espiritualidade num consultório, também não cabe, né? E uma outra coisa, Exato. se forem duas pessoas budistas, duas evangélicas, pode até contribuir com alguma coisa, mas saber essa separação é muito importante.
Exato. Beleza, acho que esclarecido isso, né? Acho que Uhum. já deu um tempinho do pessoal entrar. Acho que podemos começar, né? Isso. Vamos embora. Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre esse tema que a gente às vezes evita, até evitamos pessoas enlutadas às vezes, porque não sabemos como lidar com aquilo. E isso a gente vai ver que pode ser prejudicial, porque ser apoio no luto, no dia do enterro é uma coisa, mas ser apoio no luto depois do enterro, quando a vida começa a retornar à rotina, esse é o grande desafio que a gente vai até trabalhar aqui hoje. Como ajudar essas pessoas depois do dia do enterro. E para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa entender uma definição de luto que a gente pode compreender melhor. Né? Quando a gente fala de luto na Igreja Católica, que eu falo da minha realidade, eu até fiz uma pesquisa na internet, e quando a gente coloca luto, aparece muito relação com a morte, no sentido de para onde vai a pessoa depois da morte. E esse não é o nosso tema da live hoje. Nós vamos Uhum. falar com as pessoas que ficam depois que algum ente querido partiu. É o luto que fica a pessoa. Então, quando eu procurei, a gente acha muito isso. Sobre céu, sobre purgatório, sobre inferno. E parece que é muito concentrado nisso. Que é importante também para a teologia, para a espiritualidade, compreender essa realidade naquilo que nos cabe, naquilo que nós compreendemos sobre isso. Mas quando eu comecei a procurar sobre o luto, eu tive um pouco de dificuldade, sabe, Ítalo? De encontrar Uhum. coisas, conceitos pastorais que trabalham com isso. Uma coisa que eu comecei a pensar, eu nunca vi a pastoral do luto. Verdade. Eu nunca vi. Que eu acho que tem que ser muito unida com a pastoral da saúde, que visita os hospitais, os doentes, é uma coisa muito ligada à outra. Né? Que existe, com Uhum. certeza existe, mas eu nunca ouvi falar. Então, olha que ideia bacana para uma paróquia, para uma comunidade, essa rede de apoio para as pessoas enlutadas. Né? Verdade. E quando eu comecei a procurar sobre isso, teve uma. Eu encontrei como diz, um artigo da Diocese de Coimbra, aqui na Europa, em Portugal, que falava um pouco. Aí vai falar sobre o processo até chegar à morte, a pessoa doente, tudo isso, acompanhar a família e tudo mais. E aqui nós temos, no final desse artigo, ele tem uma frase muito bacana, que eu gostei muito, que é de um livro que eu aconselho. Eu não li esse livro, mas do que eu li aqui, cara, fantástico. Deixa eu ver se eu acho o nome do livro aqui rapidinho. Peraí, está aqui no final. Anotem aí, gente. Olha, o nome do livro olha que bacana o nome do livro. Conviver com a perda de uma pessoa querida. É o nome do livro, é de um jesuíta, é um padre, que trabalhou anos em hospitais, cuidando dessa área, do doente e da família. Ele tem doutorado nisso, ele é um italiano, Pangrazzi é o sobrenome, e eu achei fantástico, eu vou até procurar esse livro, eu achei muito bacana. E olha uma conclusão que ele toma no livro dele. Respeitar as diversidades das reações numa pessoa de luto. A quem reaja a uma perda serenamente. A quem chore desoladamente. A quem sinta a necessidade de visitar o túmulo todos os dias e quem não queira voltar ao local. A quem deseje companhia e quem queira ficar só. Há quem fique a folhear o álbum de fotografias e quem não a queira ver mais. Quem quiser realmente ajudar, não pode determinar o que para o outro é certo ou errado, porque cada pessoa tem o seu ritmo e faz o seu percurso, desde que não se caia num luto patológico. E nós vamos conversar depois sobre esse luto patológico. Uhum. Mas olha a sensibilidade dessa frase, né? Então, acho que o luto, uma palavra que a gente poderia usar, uma atitude diante do luto, é uma atitude de empatia. Acho que essa palavra é importantíssima para uma realidade de luto. A última live que eu fiz, que foi sobre São José foi um homem muito empático. E empatia
a definição é dar espaço em mim ao outro. Olha que fantástico isso. E é exatamente isso, uma realidade de luto, quando você vai acompanhar uma pessoa. Dar espaço em você, essa pessoa enlutada. Então, luto, quando a gente fala de fé, é acompanhar essa pessoa, estar próximo dessa pessoa. E luto, para quem sofre o luto, quem está enlutado, é um sentimento que nós vamos trabalhar isso também daqui a pouco, que a pessoa ela perde o seu chão, ela perde a noção, ela às vezes começa a colocar em xeque várias coisas, não é? E quando a gente fala de fé sobre isso, muitas vezes a fé ajuda a pessoa a lidar com esse processo, com essa estrada do luto. Então, é complexo você definir uma questão de luto. Nós podemos trazer, a psicologia traz uma definição de luto, mas em cada pessoa vai ser uma realidade muito complexa, muito diferente. Então, acho que quando a gente fala de luto para a religião, é ser empático, é ser Jesus, sabe? Jesus foi essa pessoa muito empática. Essa pessoa que ela lia o sofrimento das pessoas e se fazia presente. Não é que ela ia... Você não vê Jesus consolando alguém de um sofrimento, querendo passar a dor da pessoa. Que aquela dor desapareça. Ele traz muito o quê? Para trazer consciência à pessoa do momento que ela está sofrendo e que eu estou aqui, estou presente para o que você precisar. Uhum. E a gente vai chegar e vai falar bastante sobre essa questão da empatia, né? Sobre como lidar com o luto do outro, né? E, assim, para quem está enlutado, né? O luto é um processo, né? É um processo que compreende ali você ressignificar a sua vida agora com a ausência daquilo que foi perdido, né? Da pessoa que morreu, por exemplo. Então, como será a minha vida a partir de agora com a ausência dessa pessoa? Que espaço essa pessoa tinha? O que essa pessoa, como era essa relação entre essa pessoa e eu, e como eu vou conseguir remanejar, me adaptar à ausência dessa pessoa para continuar minha vida, né? Então, o luto, eu acho que é bem importante a gente deixar isso já de cara bem claro. O luto não é um processo que visa superar a perda. É um processo que visa readaptar a nossa vida a partir daquela perda, para conviver com a perda, né? Não necessariamente com a perda, mas para continuar vivendo agora sem aquela pessoa, por exemplo, né? Então é um processo de ressignificação e não de superação daquilo, né? Eu estou falando de perda de pessoas, mas o luto também acontece em outros contextos, né? De perder um emprego, de sair de um relacionamento, não necessariamente só a ver com a morte, né? Mas a gente passa por diversos tipos de luto de acordo com as situações da vida, né? De acordo com como elas vão se apresentando. Então, do lado da psicologia, é bem isso. O luto é um processo para que a pessoa ressignifique a sua vida a partir da ausência daquilo que foi perdido. Uhum. E esse luto, eu recebi hoje uma mensagem, eu não sabia, olha como é que passou rápido. Amanhã é aniversário do meu pai. E vou ligar para ele depois, falar com ele, amanhã, na verdade, né? Mas amanhã também é um ano do falecimento da minha avó, da mãe do meu pai. Minha avó faleceu no aniversário do meu pai. E eu olhei, gente, passou um ano. Eu não acredito. E para mim, talvez, porque eu estou aqui, né? Eu não participei de nada do que se relaciona ao enterro, a participar da missa com a minha família. Eu tô participando, eu fiz tudo aqui. Então, eu acho que até esse meu processo de luto em relação à minha avó é um processo que eu ainda estou querendo entender, sabe? Quando eu for no Brasil, eu quero ir no túmulo dela,
eu quero rezar por ela lá, eu quero fazer o processo, o meu luto físico, digamos assim, né? Que eu estou passando um luto um pouco distante. E Uhum. aqui traz. Diga-se de passagem só que aqui também, né? A Manu, eu, Exato, outros porque familiares vocês não que puderam já estava participar. na pandemia, né? Vocês não puderam Então, participar, não exato. teve... É, exatamente. Uhum. E, e falando assim, eu quero fazer o meu luto, parece um pouco estranho, né? Um desejo assim. Não, é fazer o processo, né? Uhum, E ah, existem fases do luto, né? Quando a gente fala de luto, existem fases que não significa, acredito eu, o Ito vai falar melhor, é, que não é que todas as pessoas passam por todas as fases. Né? Ela pode passar por algumas fases, um pouco mais forte, um pouco mais fraca. Eu gostaria que você introduzisse, Ítalo, falar sobre as fases do luto. uhum. Tem aquela divisão clássica, né, das 5 fases do luto, que são a negação, a raiva, aquela fase de barganha, de negociação, né, e da depressão, que essas duas principalmente se relacionam muito ali com a religiosidade, com a espiritualidade. E por último, a aceitação, né? Então, assim, a negação é a primeira fase, né? Aquela fase mais complicada que tem aquele choque, né? E, assim, envolve comportamentos que eram ali emitidos enquanto, por exemplo, aqui a gente vai falar de uma forma mais geral do luto com relação à morte, tá? Então, vamos partir desse pressuposto aí. Então, assim, para alguém que perdeu um familiar, continuar lavando as roupas dessa pessoa, não mudar nada no quarto da pessoa, né? Enfim, essa coisa de criar a resistência à realidade, né? Que é a morte de alguém. Então, tem essa primeira fase da negação, que é a resistência a lidar com a realidade. Depois, a raiva, né, que é justamente aquele momento da realização, mais propriamente dito, né, que a pessoa às vezes procura achar responsabilizar alguém ou alguma coisa para aquilo ter acontecido, ou achar um culpado, enfim, né? Às vezes as pessoas trazem para si essa culpa e aí começam a se perguntar, né? Se perguntar não, se impor, né? Se eu tivesse feito tal coisa, isso não teria acontecido, e aí entra nesse processo de raiva. E o terceiro, que é a barganha, a negociação, que aí passa a ter muito a ver também com a questão da religiosidade, né? É que entram questões de como você lida, né, com esse outro plano para o qual a pessoa já passou e como você lida com a sua própria dor com relação à perda, né? Então, tá, eu quero acabar com essa dor, porque isso é natural. Se a gente sente uma dor, o que a gente quer é acabar com ela. Então, como eu posso fazer isso? E eu passo a me apegar a coisas mais subjetivas, que estão mais nesse plano da religiosidade ou do misticismo, né? Ou até mesmo da superstição, né? Então, no caso da religiosidade, né, começa essa coisa de eu vou passar aí a missa todos os dias e Deus vai tirar essa dor, eu vou fazer uma promessa e essa dor vai se extinguir, né? Então, começa a ter essa relação. Na fase da depressão, é quando a pessoa realiza que essa dor não vai deixar de existir, né? E que aí é que está aquela principal diferenciação do processo do luto. Não é a superação da dor. A dor, a ausência, a saudade vão sempre existir, né? É justamente a realização de que essa dor não vai
deixar de existir, e sim a gente vai ter que passar a conviver com essa ausência e como eu vou fazer para viver dessa forma, né? Viver sem a determinada pessoa e como vai ser a minha vida a partir disso. E por último, né, depois que a gente passa por tudo isso, a fase de aceitação, que é quando a gente consegue conviver de uma forma mais saudável com essa dor, com essa saudade, né? Então, aí eu acho que talvez você queira comentar um pouco, né, com essa parte da religiosidade aí, como permeia essas 5 fases aí. E de novo, né, como você falou, não quer dizer que todo mundo vai passar por essas 5 fases do luto como se fosse uma receita, né? Cumprir fases assim, como se fosse um joguinho. Vou cumprir a primeira fase e depois passo para outra e outra. Não necessariamente a coisa acontece assim, né? Isso é uma forma geral, uma observação geral, e cada um tem o seu processo individual. Exato. Então, não é todas as fases que as pessoas fazem, mas quando a gente pudesse colocar todas as fases, são essas, mais ou menos, que se relacionam. Como o Ítalo falou sobre a barganha e a depressão, que são duas partes muito próximas à religião, como ele disse, e é realmente, quando eu atendi no Brasil, atendo aqui, não é diferente, né? Não muda porque é país, aqui na Itália as pessoas não passam por essas fases. É uma coisa do ser humano, não tem nada a ver com a cultura. Pode influenciar a cultura em algumas coisas aqui, de forma mais forte ou mais branda, mas é algo natural do ser humano passar por essas realidades. E a barganha, como o Ito falou, muitas vezes conversei com várias pessoas e elas tinham essas reflexões, né? Eu vou pagar uma promessa, porque Deus vai me tirar essa dor. Eu vou para a missa todo dia. Eu vim aqui confessar para o Senhor tirar essa dor de mim, por exemplo, entende? Essas realidades, essa busca da religião para tirar dor, ela não é sadia. O que é sadia é buscar ajuda na religião, buscar sustento, buscar alguma coisa que me sustente, rezar, participar da missa, enfim, do culto, do que você participa. A religião ajuda isso, mas não é para tirar a dor, não é um remédio que vai tirar a tua dor. Eu acho que seria até depois, se é uma confusão de ideias, porque se você quer que tire a dor, por exemplo, se tira a dor, ou se você não teve dor, o que você pode pensar? Será que eu não amei essa pessoa? Porque eu não estou sentindo nada. Entende que às vezes é confuso isso. Eu quero que tire a dor, mas se tirar a dor, você vai dizer o que para você? Será que você superou? Será que você não ama mais aquela pessoa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, buscar a religião como apoio é uma coisa. Agora, buscar a religião para tirar a sua dor da perda de um ente querido, eu acho que é pedir demais. Porque é uma pessoa que foi extremamente importante na sua vida. Vão passar os anos, as coisas podem ir acalmando, a dor vai diminuindo. Mas quando chega o aniversário, quando chega o Natal, chega uma data comemorativa, tem alguma coisa, você vai comer uma comida que essa pessoa adorava cozinhar, você vai lembrar e vai vir a dor, vai vir a saudade, vai vir, mas ela vai maturando, digamos assim, ela vai se tornando menor e vai trazendo mais tranquilidade. Então, não usar como barganha, né? Não cair nessa. A gente pode até estar num primeiro momento, passando nessa fase, mas não creia que isso vai te tirar a dor e vai te trazer uma tranquilidade, uma serenidade na sua vida. E passando para a depressão é quando eu me revolto diante da barganha que não foi cumprida, digamos assim, por Deus. Não é? Eu falei, Deus, eu vou rezar todo dia para o Senhor tirar minha dor. E a dor não tira, e às vezes as pessoas se revoltam com Deus. Também quantas pessoas já recebi e que trabalham isso, trabalham essa questão de que eu não vou mais para a igreja, esse Deus não existe, ou Deus não é justo porque Deus fez isso comigo. Tem várias outras reflexões que as pessoas fazem, que é uma busca, às vezes, de encontrar... Eu não sei se isso é certo dizer, me ajuda aí. De as pessoas querem encontrar um culpado pela coisa que aconteceu, às vezes. Não é? Se é uma pessoa a gente tem um processo, Rafa, de querer achar explicações para tudo, né? Só que nem tudo na nossa vida se explica de uma forma objetiva,
matemática cartesiana, né? E quando a gente não consegue achar essa explicação objetiva, às vezes num ponto único, a gente começa a fantasiar com essas explicações, né? Fantasiar, criar explicações possíveis, né? Porque é uma coisa de necessidade humana, né? De achar explicações para tudo que acontece. A gente lida muito mal com coisas que a gente não consegue explicar. Uhum, exato. Então, é, às vezes é uma resposta que não é que vai trazer muitos resultados, né? Porque é uma resposta, por que aquela pessoa morreu? Eu converso muito com as pessoas dizendo assim, o que vai mudar? Saber o porquê essa pessoa morreu. Ela vai continuar morta, suas dores vão estar aí. Então, em vez de encontrar essa solução ou então esse culpado, vamos ressignificar isso. Vamos trazer até como é que chama aqui o registros Dari, não sei se é esse o nome, que disse aqui que a dor é importante para se recuperar. É o processo que a gente passa por isso. E tem gente que evita sentir dor. Eu acho que isso é um perigo, sabe? Você criar um Uhum. ambiente onde você vai se distrair para não sentir dor. Eu sei que dói muito e vai doer, mas é entender que saber trabalhar com esses sentimentos vai te trazer a cura, vai te trazer a serenidade do que evitá-la. Porque muitas vezes, quando Uhum. você. Eu digo sempre que a natureza se vinga quando a gente evita a natureza. Você pode estar ali negando essa dor, um dia ela vai vir, e ela vai vir muito forte, porque ela foi negada durante muito tempo. Então é muito melhor você se reconciliar com seus sentimentos, saber passar por essa dor, pedir ajuda, compreender melhor sobre isso, do que evitar. Porque é muito tentador, Ítalo, evitar a dor. Porque quem tá com dor quer que a dor Sim. desapareça, é óbvio. Uhum. Essa dor é como um animal selvagem, assim, né? A gente pode tentar lidar com ele, domesticá-lo para conviver com ele, ou prender de alguma forma. Só que saiba que se você só prender, em algum momento, se ele escapar dali, se esse lugar se abrir, você vai estar lidando com uma coisa selvagem, né? Então, assim, a gente precisa lidar com a coisa mesmo, né? Domesticar isso, saber lidar com a dor, passar por esse processo, ter esse enfrentamento, né? E dessas fases que a gente falou, negação, raiva, barganha, depressão, e essa última, a aceitação. Parece estranho, né? Aceitar significa esquecer essa pessoa, Ítalo. Aceitar significa passou, minha vida é outra, estou em outra agora. Como é que a gente vai entender essa De, aceitação? pois é, de forma alguma a aceitação tem a ver com esquecimento, aquela coisa do superar, né? De passar por cima. A aceitação tem a ver justamente com essa capacidade de se adaptar a essa nova realidade, né? E isso se aplica para várias outras coisas na nossa vida, né? Quando a gente fala, por exemplo, que, sei lá, alguém tem uma condição de saúde crônica, assim, que não tem uma cura, mas essa pessoa não tem a aceitação da doença que tem. Não quer dizer que essa pessoa esteja necessariamente assim negando aquilo. A aceitação tem a ver com entender a sua real condição e saber como você vai continuar fazendo as coisas que você sempre fez, que você gosta de fazer, agora com esse novo elemento na realidade, né? No caso, a ausência, né? Quando a gente fala do luto. Então, a aceitação tem a ver com isso, com a capacidade adaptativa, né? E como a nossa vida vai seguir mesmo com esse novo contexto. Uhum. E nessa realidade do luto, quando estava preparando essa live, me veio muito em mente a minha primeira perda, né? A primeira forte para mim, assim, que foi o falecimento do meu avô, o pai da minha mãe, que foi uma pessoa que viveu com a gente os últimos anos da vida dele, ele morou conosco,
Então tinha muito, eu ouvia meu avô todo dia, né? A gente tinha uma convivência com ele Uhum. todo dia. Foi minha primeira experiência. E quando ele morreu, a gente continuou na mesma casa, morando na mesma casa. E os primeiros dias, a impressão que me dava era que é aquela negação, né? Eu acho que é a primeira fase, né? Que parecia que meu avô ia entrar a qualquer momento pela porta, né? Exato. Que ele ia sair do quarto dele, ele ia fazer a brincadeira que ele fazia, ele ia comer o que ele gostava, ele comia doce escondido porque ele era diabético. Então eu falei, ele vai comer o doce escondido. Então várias coisas me vinha na mente como assim, estava para acontecer. Meu cérebro, ele fornecia essas Uhum. informações, né? E esse é o tempo do luto, que são essas fases, né? E depois, devagar, eu passava no corredor, lembro que no corredor da minha casa ainda está lá, tem a foto dele, eu passava, olhava para ele e via o sentimento, vinha a dor, vinha a falta, eu chorava e vinha tudo aquilo ali. Agora, uma pergunta que eu acho que é uma pergunta de muitas pessoas é entender se existe um tempo para o luto. Existe um tempo assim de que até 3 meses, até 6 meses, até um ano é luto normal. Existe essa regra? A própria palavra normal na psicologia já é bem complicada de se usar, né? Não existe normal. Também não existe regra para o tempo do luto, né? Cada um vai ter o seu tempo e o importante do tempo do luto é, assim, saber respeitar o processo, estar disposto a lidar com esse processo, mas com essa calma de que você não precisa correr com o tempo desse processo. Você pode se dar o tempo que você precisar, mas é importante que você passe por ele com a ideia do enfrentamento, né? De estar lidando com ele e não de estar negando, de estar fugindo desse enfrentamento. Uhum. Então é muito relativo isso, né, tempo. Eu lembro, Com certeza. porque com o falecimento do meu avô, eu percebia que na minha casa tinha gente que lidava melhor do que outras com a perda do meu avô. Uhum. Minha mãe lidou de um jeito, meu pai lidou de um jeito, minhas irmãs lidaram de outro jeito, eu lidei de um outro jeito. E a gente foi trabalhando aquilo ali dentro da gente, né? E depois isso se torna muito mais complicado quando envolve crianças, né? Esse trabalho com a criança também. Eu lembro do meu primo, Lucas, que ele ia todo fim de semana, ou quase todo dia, na casa do meu avô. E quando ele chegou na porta, ele chamava o meu avô: Vovô, abre a porta, vovô, abre a porta. E como explicar para uma criança? Ele devia ter 3, Uhum. 4 anos, alguma coisa assim, né? Então é muito complexo isso. E saber respeitar essas fases, saber respeitar esse tempo é importante do que a gente querer ou negá-lo, ou então querer viver tudo de uma vez, né? Querer viver tudo para Isso. acabar. E isso Atropelar as coisas, né? não tem como, isso vai te fazer sofrer mais ainda. Então, Uhum. é uma questão de muito de mente, né? De você ter um Sim. ambiente que te gere isso, saber lidar com essas coisas. Por isso é importante pedir ajuda, tá? Tem gente que prefere o primeiro tempo, como a gente viu naquela frase que eu li, passar sozinha. Para ela é a Uhum. forma dela lidar com aquilo. Vai chegar um momento. Eu escrevi áudio para algumas pessoas no último mês e até hoje eu não recebi resposta. Porque eu sei que é o tempo. Tem que respeitar, não tem que ficar insistindo, falando assim, pô, você não me respondeu, eu quero saber se você está bem, se você está mal, eu quero te ajudar. Respeite esse momento da pessoa. Se ela precisar Uhum. de você, ela vai te chamar. Não existe isso. Uma pessoa que compreende que precisa de ajuda, se ela toma consciência daquilo e ela quer sair daquilo, ela vai pedir ajuda. Saiba respeitar esse Exatamente. processo. Isso. E assim, outra coisa importante também é que o processo de luto também não vai ser a mesma coisa para você, né? Se você perder uma pessoa agora, perder outra pessoa mais lá na frente, você não vai passar provavelmente pelo luto da mesma forma, né? Uhum. Eu perdi o meu avô, eu tive um luto, quando perdi a minha avó, eu tive um luto diferente, então
E são processos muito específicos, assim, né? Que tem a ver com o contexto, com a relação, com a pessoa, né? A pessoa que morreu. Então, assim, não adianta a gente querer achar uma fórmula para isso, porque não vai ter. Uhum. E quando a gente fala desse tempo, existe passando dessas fases, né? Existe uma questão que a gente leu até aqui, que se chama o luto patológico. Começa a Uhum. sair, entre aspas, né? Porque a psicologia não usa essa palavra, saindo da normalidade do que seria um luto, né? E Uhum. como a gente pode falar sobre isso, sobre o luto patológico? Que vem ser isso, Ítalo? Cara, o luto patológico tem muito a ver com uma relação de dependência muito grande da pessoa enlutada com a pessoa que morreu, né? Uhum. Então, dependendo do papel que essa pessoa que morreu desempenhava na vida da pessoa que está enlutada, essa pessoa não consegue achar outras formas, não, a palavra não é substituir, mas assim, ela não consegue se adaptar para conseguir ter os reforçadores que aquela pessoa que morreu dava para a pessoa que está enlutada, entende? Então tem uma relação de dependência aí que é muito forte, né? E às vezes a pessoa que está num luto patológico se prende muito a uma dessas fases do luto, né? Às vezes fica muito nessa, por exemplo, na barganha, dependendo de como é a relação da pessoa com a religiosidade dela, entrar muito, né? Aliás, na depressão, por exemplo, também, entrar muito nessa discussão dela mesmo, né? Eu sempre tive uma boa relação com a religião, por que isso aconteceu comigo, e isso tomar, né, um espaço muito grande e a pessoa não se permitir seguir com esse processo do luto. Então, tem a ver com essas coisas, mas é sempre uma questão individualizada, né? Mas principalmente essa questão da dependência, assim. Eu vejo que a questão do luto patológico tem muito a ver com essa questão da dependência da pessoa não conseguir encontrar de outras formas reforçadores que essa pessoa que morreu promovia para ela, sabe? Entendi. E me veio aqui na mente agora, com esse luto patológico de dependência, não é o nosso assunto, mas só para pincelar aqui, é que pode surgir Uhum. outros problemas, onde a pessoa ela vai substituir aquela pessoa que faleceu por um outro. Por exemplo, ela perdeu o pai, às vezes ela vai Uhum. fazer do marido o pai dela. E ela vai ter atitudes de filha para com o marido. Ou então a pessoa que perdeu um filho e faz da esposa a filha. E para Uhum. substituir esse papel. E vão trazer mais problemas, porque é totalmente fora do relacionamento que deveria ser. O marido tem que ser Uhum. marido, não tem que ser pai, não tem que ser mãe, não tem que ser filho, Isso. né? Então, tomar muito É o que a cuidado com gente isso. chama de relações substitutivas, né? Você coloca sobre outra pessoa um papel que ela não tem. E isso vai muito de uma necessidade sua de desenvolver um papel que você tinha com relação à pessoa que morreu, mas que essa pessoa, obviamente, você já não vai mais ter como desenvolver esse papel, então você coloca isso sobre uma terceira pessoa para você continuar desempenhando esse papel com relação a alguém. Só que isso não é saudável, né? Isso acontece, por exemplo, vou trazer de uma forma bem mais simples aqui, né? No consultório, por exemplo, na relação terapêutica, né, tem muito essa coisa do limite, até onde vai é, uma relação mais próxima com o cliente, onde eu estou sendo terapeuta, onde eu estou sendo amigo e tal. E eu me pauto muito por essa identificação de até onde essa relação está sendo uma relação substitutiva. Essa pessoa está querendo se aproximar mais de mim, identificar pontos em comum porque ela está privada de uma rede social, de pessoas, de amigos, que ela não consegue compartilhar, ter essa troca e conversar sobre temas que ela gosta,
ou porque realmente é uma identificação, mas essa pessoa tem uma rede, né, de pessoas ali que ela consegue ter isso fora do consultório e tal. Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso também. A partir de que ponto a pessoa está colocando sobre uma terceira pessoa aí um papel que não é dessa terceira pessoa para criar uma relação substitutiva em que o enlutado continua desempenhando papéis que para ele eram importantes e que ele não consegue se desvincular, né? Então isso também faz parte desse luto patológico. E vai levar essa terceira pessoa a sofrer, porque Também. se a pessoa assume esse papel, ela vai ter que se criar todo dia naquela situação, até o momento que ela não vai conseguir mais com aquilo. Então, às vezes Uhum, tem relacionamentos que terminam por causa disso. Tem sim. relações com pais e filhos que se tornam complexas e difíceis porque foi criado essa Uhum. dependência e você tem que ser minha nova mãe, você tem que ser minha nova esposa, você tem que ser meu novo filho, né? Então, E mesmo que a pessoa não assuma esse papel, está sendo colocado sobre ela uma expectativa que ela nunca vai conseguir atender, né? Então, essa relação vai ficar mais frágil mesmo, né? exatamente. Como diz aqui o registro aqui, que vira uma dependência, uma muleta emocional ao invés de lidar com a dor, né? Uma forma de um paliativo, né, que a pessoa usa para resolver aquele problema de dor que está vivendo ali. E aqui chegou no Uhum. momento que eu acho que é muito importante, gente, que é o momento. Nós até agora falamos sobre a pessoa enlutada, como ela vive, mais ou menos, né? Porque não tem uma regra fixa. Quais são essas fases de um luto patológico, de tempo, mas agora, como lidar com uma pessoa que está enlutada? Mas antes disso, a gente já tinha pincelado lá na negação, lá no começo, e isso acontece Uhum. muito no atendimento espiritual, em confissão, diante de pessoas que querem, às vezes, não é nem confessar, ela quer partilhar aquele momento de dor com nós, padres. E tem algumas frases que essas pessoas enlutadas dizem que não contribuem para esse processo dessas fases, dessa aceitação do luto. Vamos ver se vocês que já passaram por situações de luto, acredito que todos nós, se por um tempo você já escutou alguém dizendo esse tipo de frase. Por exemplo, se eu tivesse cuidado melhor da minha mulher, ela viveria mais. A culpa é minha, pois eu não vi os sintomas do meu filho. Eu não fiz tudo para o meu marido. Eu não aproveitei o tanto que poderia com meu avô. Por que eu neguei tantas vezes brincar com o meu filho? Eu não amei o suficiente a minha mãe ou meu pai? Se eu fosse mais atento no trânsito, isso não teria acontecido. É tentando resolver uma coisa que não tem como resolver, porque já aconteceu. Né? Uhum. Tem muito isso. E a coisa que eu digo para as pessoas é: essa reflexão que você está fazendo agora, você está fazendo uma reflexão diante de algo que aconteceu, que você começou a analisar toda a sua vida, observar todas essas realidades, e você começou a ter essas conclusões, essas ideias. Agora, quando o seu pai, seu filho estava doente, alguma coisa assim, você negou ajuda ao seu pai, por exemplo? Você não cuidou da sua mãe na velhice? Você não fez tudo pelo seu filho quando você descobriu os sintomas? Então se torna injusto você ter esse tipo de afirmação, porque, novamente, é procurando o culpado. É procurando solucionar uma coisa que não é para se solucionar, não tem que encontrar o culpado. Nós temos que encontrar a solução, a aceitação dessa realidade. Então, eu Uhum. escuto muito isso, muitas coisas nesse sentido, onde as pessoas, de modo especial, se culpam diante da perda de um ente querido, querendo solucionar a questão. Então, para a gente parar com esses pensamentos negativos, porque isso não contribui, isso só vai te travar cada vez mais na sua realidade de luto. Uhum. Uma coisa, assim, Rafa, que acontece muito é que as pessoas tendem a julgar o passado, situações do passado, atitudes,
com a cabeça que elas têm hoje, ou sabendo o resultado das coisas hoje, as consequências hoje, né? E isso é muito injusto, né? Porque eu não posso julgar uma coisa que eu fiz há um ano atrás sabendo o que eu sei hoje, né? Sabendo o que aquela decisão teve de consequências, teve de resultados, sabe? É muito fácil eu fazer esse julgamento se eu soubesse tudo que iria acontecer, né? Mas naquele momento que eu preciso tomar uma decisão, que eu tenho que tomar uma atitude, eu não sei, né? E você trabalha com o que você tem na mão, com o que você tem de informação ali naquele momento. Então as pessoas têm que colocar isso em perspectiva também, né? Aquele momento em que você fez o que você fez, era o que você poderia fazer, era o que você poderia oferecer. Você não tem como oferecer o que você poderia oferecer daqui a um ano. Entende o que eu estou querendo dizer? Que é um julgamento muito injusto, desproporcional com Exato. você mesmo. Exato, eu costumo dizer isso. Falei, você está com essa mentalidade hoje, mas naquela época você não tinha essa compreensão que você tem hoje. Exato. Então, não se cobre de uma coisa que você não poderia dar naquela época. Né? E aqui tem algumas coisinhas que a gente tem que evitar, gente, quando a gente lida com a pessoa enlutada. Se aqui nós falamos o que a pessoa enlutada deve evitar a pensar e a se criticar muitas vezes, quem acompanha uma pessoa enlutada, ela tem que evitar algumas coisas também para compreender como ajudar melhor. Então tem algumas frases, gente, tem algumas coisas que, gente, mais atrapalha que ajuda. E por que as pessoas dizem essas frases? Porque elas querem tirar a dor dessas pessoas. Elas querem dar uma solução para aquilo que está acontecendo. Elas também, de certa forma, estão sofrendo com a perda daquela pessoa. Mas como é ele que é o filho, é ele que era o marido, era ele que era a esposa, eu tenho que ajudar, eu tenho que falar alguma coisa. E esse é o erro fatal, gente. Eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que falar nada. Para começar, começo de história. Não tem que falar nada. Depois, se alguma coisa surgir de interessante, a gente pode comentar. Mas quer ver algumas frases que são totalmente desnecessárias, de modo muito especial durante o enterro? Por exemplo, cadê? Deus quis assim. Gente, para com isso. A gente não pode dizer isso. Porque às vezes a pessoa ela morreu assassinada, aí Deus quis isso. Ou a pessoa ela sofreu anos e anos numa cama e Deus quis isso. Não é que ajuda, isso não ajuda a pessoa a sair da dor. Dizer o que Deus quis ou não quis, não é que vai ajudar a pessoa a fazer com que a dor desapareça. Então, não é o comento necessário. Você está querendo dar uma solução para uma coisa que não tem esse tipo de solução. Ou então, você precisa superar. Gente, isso é de uma agressividade, você dizer isso para uma pessoa enlutada. É um desrespeito. Você dizendo para a pessoa que ela é frágil, que ela não tem que sentir isso. É um ente querido. É uma pessoa com quem ela perdeu. Claro que ela vai chorar. Claro que ela vai sofrer. Saiba respeitar o processo da pessoa. A gente quer evitar sempre. Sabe como a gente evita? Observem vocês com seus filhos. Observem. Quantas vezes você, Ítalo, que tem seu filho, outras pessoas que têm filhos pequenos, a gente não quer pegar a dor do filho e colocar dentro da gente? Não, deixa que eu sofro e você não. Mas são momentos importantes para a criança. Há pouco tempo, não foi? Bernardo machucou o olhinho aqui, né? Então aquilo leva. Ele falou assim, putz, por que não foi em mim, né? A pergunta que a gente usa. Mas são momentos que ele está aprendendo limites. Ele está aprendendo com aquela dor. Ele está aprendendo. O que ele fez, ou a distração que ele teve, levou aquilo. Então, opa, eu não tenho que caminhar assim, eu tenho que tomar mais cuidado aqui. Claro que a criança não vai ter esse tipo de raciocínio, mas... Sim, mas isso é instintivo. Mas é instintivo, vai funcionando, vai ajudando ali. Então, tem gente que quer evitar. Eu lembro aqui de uma história de uma amiga minha, eu tinha batizado um filho de uma amiga minha, e essa outra amiga, a gente foi pro almoço de batismo depois.
E tinha um lugar para as crianças brincarem, né? E as crianças estavam brincando, e eu estava conversando com essa minha amiga, e ela viu que o filho dela, todo mundo, era um jogo de dupla, e todos os amiguinhos tinham dupla, menos ele. Estava organizando ali ainda, estava começando a brincadeira. Tinha lá uma moça que estava organizando tudo, e ele se viu sozinho. E ela teve a iniciativa de levantar e ir lá. E eu fiz uma coisa que eu falei, eu vou apanhar aqui, né? Eu peguei no braço dela e falei, você senta aqui comigo. Ele não está gritando, ele não está chorando. Ele está se entendendo ali. Deixa ele passar por alguma situação assim. Deixa ele, se ele chorar demais, claro que você vai deixar lá, chorando lá. Mas ele não está chorando, calma. Deixa ele passar por esse constrangimento que ele está passando, para ver como é que ele vai lidar com aquilo. E segundos depois, a moça que estava ajudando viu que ele estava sozinho e fez dupla com ele. E a coisa foi solucionada. Sem a participação da mãe. Ele conseguiu ali, do jeito dele. Então, ali, vê como é que é instintivo o nosso querer tirar a dor dos outros. Né? Desde criança. Sim. E às vezes a gente aprende isso. A criança aprende. Se ela machuca, vai vir alguém cuidar dela. Né? Então, toma muito cuidado com isso, de querer tirar a dor dos outros, sendo que a dor, às vezes, é aquilo que vai te levar ao seu crescimento, vai te levar à maturidade de uma vida. Né? Exatamente. A gente, de forma geral, é treinado a isso, né? Socialmente falando, a não sentir as coisas, a querer deixar todas as fragilidades, vulnerabilidades de lado, para não, e além de não demonstrar, também tentar não sentir, né? E da mesma forma que isso acontece, a gente também, como não tem espaço para demonstrar, a gente também não é treinado a acolher. Então, se ninguém demonstra fragilidade, a gente também não treina isso, de como acolher uma pessoa que está fragilizada. Né? E isso, para a nossa sociedade, é uma coisa estimulada, porque o mercado de trabalho é um mundo cão, a gente tem que ser mais forte, tem que ser o melhor em tudo, então isso vai desensibilizando a gente para esse tipo de coisa. E a Valéria disse uma coisa aqui bem legal, estar com o outro sem salvar, né? Não é? Você não é o salvador da pátria, seja a presença. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Não queira solucionar as coisas, tem que ser um apoio, né? Então, outras frases que a gente pode dizer. Você precisa esquecer. Gente, que absurdo dizer uma coisa dessa. A pessoa que eu amei toda uma vida, eu tenho que esquecer? Não tenho que esquecer nada. Ele descansou. Gente, isso não ajuda a dizer que descansou. Pode dar um alívio, assim, de uma pessoa que sofreu anos numa doença e depois descansou. Mas isso não faz tirar a dor. Isso não é uma solução para o problema. Então, é melhor se calar, essa presença. Ou então, ele deixou de sofrer e está em paz. A questão não é essa, gente. A questão não é... Exato, é isso que eu ia falar. A questão não é onde o outro está, porque dependendo da minha fé, eu sei que ele está no céu. A questão é a minha relação com ele que é o problema. Não é, a questão não é essa. A questão agora é que, e eu, como é que fico? Eu não estou entendendo essa situação. Então, é lidar com o sofrimento. A pessoa, ela não está sofrendo tanto o sofrimento da pessoa que morreu. Não o sofrimento da pessoa que morreu. É o meu sofrimento de ter perdido essa pessoa. Que ela descansou, eu entendi. Mas e eu? Como é que eu resolvo isso agora? Essas coisas, esses sentimentos, existem ao mesmo tempo, né? E não tem nada de errado nisso. Por um lado, por exemplo, nessas situações em que alguém morre depois de um tempo enfrentando uma doença, alguma coisa assim de sofrimento, para os familiares, para quem acompanha essa pessoa, também tem um sofrimento envolvido durante todo esse tempo, e quando a pessoa morre, tem uma sensação de alívio aí, né, de descanso da pessoa que está enlutada também, né, de poder seguir com outros planos, né, de não ter que despender mais todo esse tempo que se tinha cuidando da pessoa que estava doente. Então, assim, tem um lado aí de alívio, mas isso é óbvio para a pessoa,
né? A gente não precisa ficar falando óbvio. Claro. E, ao mesmo tempo, tem a dor da perda. Então, são sentimentos que, às vezes, as pessoas, esse lado, né, de sentir o alívio, de tirar esse peso, né, de ver o outro sofrer, às vezes, sentir alívio num momento de perda é algo julgado, e as pessoas precisam entender que esses sentimentos vão ocorrer e vão ocorrer ao mesmo tempo que você está sentindo a dor. E não tem nada de errado nisso. Você pode se sentir aliviado, sim, sabe? Claro. Então, agora, voltando a essa questão de você chegar para alguém e falar, ele descansou, ele estava sofrendo, cara, para falar o óbvio é melhor não falar, sabe? Então, isso não vai confortar ninguém. Você só está martelando, pondo o dedo numa ferida que já está aberta e isso pode fazer a pessoa até sofrer mais. Claro. Então, como ajudar uma pessoa enlutada? Né? Se já essas frases, esse tipo de atitude não contribui, e eu até às vezes, é uma questão minha, quando uma pessoa morre, um parente de alguém, eu mando uma mensagem, eu mando isso, e eu distancio um pouco, assim, no sentido de deixar um tempo para essa pessoa, porque eu acho que também é muito cansativo uma pessoa que tem que atender todo mundo. Ela está sofrendo tanto com aquilo que ela tem que dar atenção a todo mundo. Ela tem Isso. que escutar todo mundo no telefone. Eu acho isso de uma crueldade, às vezes, no momento, que depois ela vai precisar dessa ajuda. Mas nesse Uhum. momento ela não está raciocinando direito. Ela não consegue lidar muito com as coisas. Você pode perceber. Fale com uma pessoa que observe o seu momento de luto mais forte. Você consegue lembrar do que as pessoas te disseram naquele momento? Provavelmente você não lembra de quase nada do que as pessoas disseram ali. Você pode lembrar das pessoas que estavam presentes, alguns momentos, mas às vezes a situação era tão forte que lembrar de tudo você não vai lembrar. Né? E às vezes até um mecanismo de defesa do próprio cérebro ali, de apagar algumas coisas para não lidar muito com essas coisas. Né? Uhum. Mas, então, minha mãe colocou aí, né? O que falar ou não falar nada, né? O que vai depender muito, porque às vezes a pessoa ela vai procurar o outro buscando uma palavra. A pessoa enlutada, ela vai buscar uma palavra. E sabe qual é uma palavra que eu acho fantástico? Vou até trazer aqui do texto aqui desse livro que eu falei para vocês. Olha que legal. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, achei. Olha que bacana. Uma relação profunda de empatia que diz: é natural que te sintas assim. Isso é uma frase que você pode dizer diante de uma pessoa enlutada. Em vez de não deve sentir-te assim. Ou a perda do teu marido causa-te profunda tristeza. Em vez de não fiques triste. Ou ainda, é duro recomeçar, em vez de tens que esquecer o que aconteceu. Não é uma coisa que você. Essas frases são muito óbvias, né? Mas o que você está Uhum. dizendo para a pessoa? Eu te compreendo na sua dor. Eu já passei por isso. Eu sei que dói. Eu sei que é uma fase difícil. E você se coloca na presença da pessoa ali como uma ajuda. Mas mais do que falar, é atitude. O que vai ajudar a pessoa são atitudes sua. Por exemplo, fazer o almoço para a pessoa nos próximos dias. Isso é de uma ajuda extremamente necessária para uma pessoa que não está conseguindo nem comer direito. Imagine cozinhar alguma coisa. Ou então, limpar a casa, lavar as roupas, fazer compras, um ombro para chorar, um coração atento a escutar a pessoa, levar às vezes os filhos dele por alguns dias para casa dos avós, não sei, ou então ficar ali, que também eu acho meio complexo isso, de tirar a criança desse período do luto. Uhum. Não concordo muito, porque eu acho que a criança ela lida muito melhor com o luto do que nós adultos, que temos muito preconceitos, temos muitas coisas na mente. Mas você quer ajudar, seja prático. Em vez de dizer Uhum. praticidade,
né? Por exemplo, resolver a papelada de funeral. Pô, isso é de uma ajuda, cara. E você vai lá, você vai resolver isso para a pessoa não está entendendo nada, como é que funciona, como é que faz. Você dá esse apoio, né? Às vezes é um apoio financeiro para alguma coisa que a pessoa está precisando naquele momento. Isso é estar com o enlutado. Isso é estar presente com essa pessoa, né? Uhum. Eu vou trazer um exemplo aqui que é no sentido positivo, mas que mesmo sendo positivo, eu, pelo menos, aí eu estou saindo aqui do meu papel de psicólogo, estou falando da minha experiência, que às vezes me incomoda, que é aniversário. Aniversário. Quantas pessoas ligam de verdade, conversam com você, e quantas outras, às vezes, ligam e só falam, parabéns, tudo de bom, mais um ano de vida. E outras mensagens, e que tem esse mesmo texto. O que eu estou querendo dizer com isso? Se às vezes a gente meio que fala, tá, é mais uma mensagem, tem a consideração que a pessoa tirou um tempo para te parabenizar e tudo mais, mas o que eu estou querendo dizer a gente fica muito numa questão protocolar, né? De que eu, sei lá, não falo há um ano com a pessoa. Quando o Facebook me avisa que é aniversário dela, eu vou lá e mando uma mensagem falando tudo que outras 100 pessoas já falaram. Isso tem impacto para a pessoa? Isso realmente demonstra que eu me importo com a pessoa ou só que é uma situação ali que eu vi, o Facebook me lembrou, eu mandei uma mensagem de 2 segundos e ok, completamente protocolar, sem muito Envolvimento. sem muita profundidade, isso que eu quero dizer, entende? E pro luto é a mesma coisa. A pessoa já está passando por um momento difícil, já está num momento de sofrimento intenso. Escutar a mesma coisa, e aí essas frases se repetem, que a pessoa descansou, que você não tem que ficar triste, que você tem que levantar a cabeça, que você tem que seguir com a sua vida. Isso tudo só vai deixando a pessoa mais nervosa, mais irritada, mais frustrada, porque aquele momento, obviamente a pessoa não consegue levantar a cabeça. E ela não tem que levantar a cabeça naquele momento, ela tem que sentir aquilo mesmo. Então, se a pessoa não consegue pensar nesse sentido de, cara, eu realmente tenho que sentir a minha dor, e acolhe isso de, cara, eu tenho que levantar a cabeça agora, tá todo mundo me dizendo isso, você está colocando mais um peso sobre a pessoa, mais uma carga de frustração enorme, porque aquele momento não é de levantar a cabeça. Isso vai contra tudo que é natural para aquela pessoa naquele momento, sabe? Então, sair desse protocolar, sair do que é simplesmente mandar uma mensagem, meus pêsames. Se você quer estar ao lado de uma pessoa que está enlutada, esteja disponível. Se coloque à disposição, como o Rafa falou, fala, cara, qualquer momento que você precise, eu tô aqui. E a pessoa precisando, você ir lá e, eu queria que você fosse comigo resolver uma coisa. Vamos lá. Pega alguma coisa para mim na casa de alguém, vamos lá. Sabe? Então, eu acho que estar disponível é o papel de quem está perto de uma pessoa enlutada. Estar disponível, demonstrar apoio nesse sentido de que que a pessoa está acessível, né, a qualquer momento, mais do que simplesmente essa coisa protocolar de mandar uma mensagem, meus pêsames, e aí? Se eu precisar, nada vai acontecer, entende? Exato. E aqui me veio em mente também uma outra situação, que nós estamos falando da perda de uma pessoa, né, uma pessoa que morreu. Mas essas mesmas situações servem quando nasce uma criança, sabe? Ítalo, seu filho tem um pouco mais de um ano, você vai fazer 2 anos esse ano, e você vai reconhecer isso. Quando uma criança nasce, existem 1000 receitas, existem 1000 opiniões, existem várias coisas que as pessoas querem ensinar. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer... E você acaba atrapalhando. Quer ajudar? É a mesma coisa. Vai limpar uma casa para a pessoa porque ela está ocupada com o filho lá. Vai fazer um almoço. Uhum.
vai fazer coisas práticas, vai pagar umas contas, que ela não está conseguindo pagar as contas, né? Tem que entrar na internet, porque é tudo novo para ela ter um filho, de modo especial, o primeiro filho. Então, quer ajudar, Uhum. seja prático. Não venha dar dicas de como ter filho, né? Você pode contribuir com alguma Exatamente. coisa aqui e ali, né? Mas seja mais prático. É igual quando o pato fica doente. Tem 1000 chazinhos, tem 1000 coisas para fazer. Se eu tomar tudo que me indica, eu vou morrer. Eu vou ter um groda, né? Eu sei que a intenção é boa da pessoa. Eu sei que a intenção é boa, Sim, né? Quer ajudar um pai doente? Só faça uma pergunta. Frei, você está precisando de alguma coisa? Ponto. Essa é a ajuda que você pode dar, entendeu? exato. E se eu, no meu caso, se eu tivesse doente, eu ia pedir ajuda, ó, precisando disso, precisando daquilo, isso, aquilo, né? É. Exatamente. Aqui a Márcia está escrevendo aqui, Frei Rafael Ítalo, como lidar com a partida da mãe, né? É isso, Márcia. Márcia, há pouco tempo teve essa perda, né? Passou por esse momento. E minha amiga, é esse processo, minha amiga. É esse processo de lidar com essa situação com uma forma muito própria tua. Não tem uma receita, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer outro. Tem pouco tempo, é recente essa sua perda. A gente precisa ter, antes de tudo, misericórdia de nós mesmos, sabe? Misericórdia de ser cuidado, deixar ser cuidado é muito importante no período do luto. Porque as pessoas elas querem ser fortes sempre, todo momento. Ninguém é forte sem, 100% de todo o tempo. Uhum. Eu acho que uma coisa vai ajudar muito, Márcia. Se permita ser ajudada, se permita ser acolhida. Quando você se sentir bem para isso. Quando você se sentir preparada para isso. Porque tem gente que às vezes precisa de um tempo sozinho, refletir sobre isso. Isso é muito pessoal seu. Né? Então, é, essa ajuda. Precisando, estou aqui, minha amiga. Você sabe disso. Precisando conversar, a gente conversa, a gente partilha. Tá? O complicado, às vezes, é quando ter que. É uma obrigação, sabe? Ter que lidar com isso tudo sozinho. Você não tem que lidar tudo com isso sozinho. Né? Tem gente que lida muito bem sozinho com o luto. Mas tem gente que não vai. Que não, que... Márcia, sinta a sua dor, sabe? Não, não fique se prendendo a regras, a essas questões que a gente falou, né? De que você, acredito, deve ter escutado de levante a cabeça, vamos seguir em frente. A gente vai seguir em frente, mas siga em frente no seu ritmo, seguindo as suas condições em cada momento. Se você está sentindo essa dor, sinta a dor, não queira acabar com essa dor. A saudade vai continuar, a ausência vai ser para o resto da sua vida agora, mas processe isso de acordo com o seu tempo, no seu ritmo, da forma que você for achando que tem que ser. As coisas, muitas coisas, né? Tem uma parte instintiva nossa que a gente ignora e a gente acaba indo muito mais para fora do que seguindo aquilo que a gente tem vontade de fazer. Então, tudo isso que chega de regras, de pessoas que falam como a gente deve agir, às vezes a gente se coloca muito essa obrigação de seguir isso, ou a gente é treinado a isso, né? Às vezes, e a gente nem percebe. Se desvincula um pouco disso, do que vem de fora, procura se fechar um pouco em você nesse sentido, né, de se perceber quais são as suas necessidades nesse momento, o que você está precisando para passar por esse processo, e aí sim, você começa a fazer o que você puder fazer sozinha,
Se precisar de ajuda, busque ajuda nessas pessoas que se colocaram à disposição, mas é um processo seu, tá? É isso, minha amiga. E eu estou colocando aqui agora, me pediram o nome do livro que eu tinha falado, né? Conviver com a Perda de uma Pessoa Querida, de Arnaldo Pangrazzi. Esse livro ele tem em português, viu? Então, estou deixando aqui para vocês, quem quiser anotar aí, tá ok? O livro, eu não li o livro, mas do que eu Bacana. li desse livro eu achei muito interessante mesmo, né? Aqui a Lilian está escrevendo aqui, cada dia do luto é importante para poder aprender a conviver com a falta da pessoa que se foi. E a Liliana, ela perdeu o filho dela, muito jovem, acho que com 20 anos ou até menos de 20 anos, num acidente de carro. E ela falando isso é uma pessoa que ela chegou na aceitação, mas ela passou por um processo. A gente que estava lá na paróquia, eu estava um pouco mais distante, mas tivemos frades que acompanharam muito próximo dela e da família dela, de passar esse processo, saber respeitar isso. E também uma coisa me veio aqui agora, Márcia, talvez no momento conversar com alguém que já passou por um luto muito forte, partilhar com uma pessoa, né? Às vezes a pessoa Uhum. ela vai te compreender muito mais, né? Sobre isso. Isso. Existem grupos, né, de apoio, não necessariamente de terapia de grupo, mas grupos que lidam especificamente com essa temática, né, e essa troca de experiência de como as pessoas vivenciam seus lutos, isso se identificar com as pessoas faz esse processo ser um pouco mais leve também. Você vê que você não está sozinha passando por isso, que cada um à sua maneira também passa por coisas parecidas, por perdas, né? A Flávia falou aqui anteriormente que ela queria saber se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada, vai Sim. ficar no Instagram do Ítalo Barros, PC, tá ok? Eu salvo ela depois e coloco no meu YouTube. Vou colocar aqui até meu YouTube, quem quiser. Porque isso é importante, não basta a gente falar que tem gente que nesse horário não pode estar Sim. assistindo. Então a gente está promovendo isso. Aqui, Frei Rafael Normando Oficial. Tá? Acabando aqui, amanhã eu salvo e coloco lá. Né? Claro, Márcia, é um processo muito dolorido. Né? Agradeço as palavras de conforto e acolhimento. E é isso, Márcia. É um dia depois do outro. Não queira viver tudo de uma vez. Um dia depois do outro. Isso. E não é a palavra certa a dizer, mas a ficha vai caindo, sabe? As coisas vão se acalmando, as coisas vão voltando à sua normalidade, claro, sempre com a falta da pessoa, né? Você vai lembrar dela, né? Eu lembro da Isso. minha mãe, ela me disse uma vez assim, né? Falando assim, eu amei muito a minha mãe. Ela dizia, se eu pudesse, eu dava um braço meu para encontrar com ela 10 minutos, né? Com desejo, com amor que a gente tem por essas pessoas. A gente não tem que esquecer. Como uma vez, no aniversário da minha irmã de 15 anos, a gente fez um vídeo de toda a infância dela, de vários momentos, que aparecia os meus avós, que já faleceram. E teve algumas primas minhas que disseram, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso. Eu falei, gente, eu vendo a minha avó hoje, eu tenho a gratidão pela avó que eu tive. Né? A gente tem que saber lidar com isso. Porque senão a gente fica lá no enterro, né? Passam anos e o nosso sentimento é o sentimento de um enterro ainda. É o sentimento ali dos primeiros dias. A gente meio que travou, meio que parou naquela época. Saber superar isso é muito importante. Claro, ver uma foto, ver alguma coisa, vai lembrar, vai sentir saudade. Saudade, gente, é sinônimo de quem amou. Você só sente saudade do que você amou. Então é bom sentir saudade, pode até doer um pouco, mas é sinal de que existe amor, né? Existe amor. E, Uhum. e essa questão é muito importante de se permitir passar por essas fases, né? Se permitir com muita calma e muita serenidade passar por tudo isso. Isso, exatamente. E só comentar uma coisa, Rafa, que dor não se compara, tá? Então, muitas pessoas
às vezes, a gente falou essa coisa, né, de buscar apoio em outras pessoas que sofrem perdas e passam por lutos, mas eu já vi algumas pessoas falando, mas essa pessoa teve uma perda muito maior do que a minha, eu não vou procurar ajuda, porque quem sou eu para me, para me colocar como fragilizado frente a essa pessoa que teve uma perda tão maior que a minha. Isso não se compara, tá, gente? A gente precisa buscar ajuda em quem a gente acha que pode nos oferecer alguma ajuda, tá? E a sua dor é a sua dor. A gente não tem como medir dor. Então, não se prendam a essas questões que vão só fazer com que você vá se fechando cada vez mais num lugar que não vai te ajudar. E a Tina está falando aqui, Tina é uma amiga minha, Tina e Lorival, eles perderam um filho deles, Rafael, que eles chamam de Anjo Rafael. O Rafa tinha pouquíssimos meses, né? Ou dias, não me lembro bem. E ele faleceu. E depois veio 2 outros filhos. E você sabe que todos os dias eles rezam pelo Rafael, né? Junto a toda a família. Os irmãos conhecem o Rafael. Eles nasceram depois, mas eles sabem que eles tiveram um irmão Rafael que faleceu. E eles rezam por ele, pedem ajuda para ele. Tem toda uma relação com essa morte de uma forma muito serena, uma forma muito de gratidão por tudo que viveram, pela recuperação, né? Depois, imagina, Tina perdeu um filho, depois querer engravidar, percebe a complexidade da coisa, e ali hoje tem 2 filhos maravilhosos, lindos, fizeram aniversário há pouco tempo, mandei uma mensagem para eles, eles me responderam, falei, Rafael, estou com saudade, quando é que você vem brincar com a gente? Já vou, quando chegar no Brasil, vou fazer uma visita para vocês, para a gente brincar bastante. Olha como a coisa se tornou leve. Existe a saudade? Existe. Chora de vez em quando? Pode acontecer, mas não é predominante mais. O predominante é a gratidão. E como eu tenho gratidão, ter gratidão pelas pessoas que partiram, gente, é de uma grandiosidade, sabe? É de um reconhecimento de quem foi aquela pessoa para você. Exatamente. É isso que eu ia comentar. A gente não pode vincular a pessoa que morreu à dor, né? Não é aquela pessoa que causa a dor. Ela não é fonte de dor para você. Personificar a dor naquela pessoa que partiu. A perda dela, a ausência, traz uma dor. Mas lembrar da pessoa não pode ser sinônimo de sentir a dor, né? O que eu quero dizer é que a lembrança da pessoa não é o mesmo que dor. Aquela pessoa não representa a dor. A dor vem da saudade. A gente não pode esquivar da lembrança, deixar de lembrar, né? Apagar a existência daquela pessoa como se aquela pessoa fosse a fonte da dor. A Andy Araújo que escreveu, perdi a minha mãe e até hoje nunca me recuperei. Andy Araújo, minha amiga, se observe um pouco, né? Vai depender muito do tanto tempo que você perdeu a sua mãe, toda essa questão de você, se você acompanhou a gente aqui, de ver se existe uma dependência do que você fazia com a sua mãe, de coisas que vocês faziam juntas, e você ainda não conseguiu encaixar isso. Uma coisa que me ajuda muito a fazer reflexão é pensar, será que minha mãe gostaria de me ver assim? Será que essa é a atitude que minha mãe gostaria que eu tivesse perante ela? Ou que eu continuasse a minha vida sem esquecê-la, continuando amando a minha mãe? Porque não é que a pessoa morreu, que você perde o amor por aquela pessoa, né? Você tem as suas memórias afetivas com aquela pessoa. E gerar isso, gerar essas coisas, nos gera essa tranquilidade, esse apoio. Lembrar da sua mãe em momentos de decisão na sua vida, que você saberia o que ela te diria naquele momento e aquilo te ajudou a decidir. Ela não está mais ali, mas você sabe o que ela ia te dizer e aquilo te ajudou a superar o desafio que você tinha, a questão que você tinha que resolver na sua vida, foi ajudado pela sua memória afetiva. Ou então você lembra, né? Mãe tem muita frase, né?
aquelas frases de mãe que depois, quando a gente cresce, a gente entende, né? A gente vê, putz, é isso mesmo, né? Mamãe tinha razão, isso e aquilo. Então, utilize Uhum. isso a seu favor, utilize isso para o seu crescimento. Não focar muito a perda. Uma coisa que eu acho muito importante, não troque todos os momentos que você viveu com sua mãe pela a perda dela. Claro que perder a mãe é algo muito forte, perder um pai, um ente querido é muito forte, é uma dor muito forte. Mas não troque todo o aprendizado, todo o agradecimento que você teve pela mãe que você teve para viver uma vida de sofrimento, uma vida somente de dor, né? Então, ser grato por tudo aquilo que viveu, ser grato por tudo aquilo que escutou, ser grato pela mulher que você se tornou, Andy Araújo. A mulher que você se tornou, que com certeza sua mãe foi uma pessoa que contribuiu muito para isso. Não jogue fora isso para viver uma dor Uhum. eternamente, sabe? Isso. E ela falou de se recuperar, né? É importante até entender exatamente o que é recuperar para ela, né? Pra... Porque se o recuperar, aí a gente volta lá no início da live, você estiver falando de não sentir mais essa dor, aí é uma coisa que talvez você precise rever como você está passando por esse luto, assim, né? A dor vai existir, mas se esse recuperar estiver nesse sentido de passar pelo processo do luto ainda, ok, leve o tempo que você achar que você precisa para passar por isso. Uhum. Alguém comentou aqui, Rafa, sobre a cultura mexicana, né, de festejar os mortos. Uhum. É realmente é bem bonito isso, porque eles, na cultura deles, acreditam que as pessoas têm três mortes. A primeira, eu realmente não vou lembrar qual é. A segunda é a morte como a gente conhece, a morte física, no fim da vida. E a terceira morte é quando a última pessoa esqueceu essa pessoa que morreu. Ou seja, é o fim de qualquer lembrança relacionada a essa pessoa que morreu. Então, essas festas justamente para que não haja essa terceira morte, para que não haja o fim da lembrança. E isso é uma coisa bem, bem bonita, assim, só para trazer aí para todo mundo, que eu mesmo fiquei conhecendo realmente essa história da cultura, assim, sobre o motivo das festas só recentemente. Uhum. Então, nós estamos já chegando no final da nossa live, nós já temos 1h30 quase já aqui de live. Agora o Instagram libera mais de 1 hora. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica aqui, né, Ítalo? Vai falando até. Vai o dia inteiro. Mas eu acho que esse processo final, digamos assim, de gratidão pela pessoa que a gente teve, né? É muito importante manter vivo isso dentro da gente, né? Por exemplo, eu tenho a minha aliança aqui de ouro aqui. Essa aliança são as alianças dos meus avós, que minha mãe me deu, foi, foi derretido, né? E foi feita essa aliança para mim no dia da minha ordenação de padre. E dentro aqui tem uma frase que minha avó dizia todo dia. E para mim é uma gratidão ter essa aliança e ter essa frase dentro aqui, que ela dizia em todas as situações que ela vivia, boas ou ruins, difíceis ou fáceis. Ela dizia: louvado seja meu tão bom Senhor. E aqui eu tenho, ela me acompanha, essa frase da minha avó. Meus avós, de certa forma, me acompanham nesse símbolo, né? Não são os meus avós, mas é o símbolo deles. E eu levo com muito carinho, com muito. Passei pelo processo do luto, passei pelo processo da dificuldade de lidar com a perda, mas saber lidar também na aceitação de se tornar depois mais gratidão que dor, porque a dor ela vai existir sempre, como a gente já falou. Lembrar em algum momento um aniversário da pessoa, aniversário de morte, Natal, uma festa que ela gostava, qualquer coisa assim relacionada, a gente vai lembrar, a gente pode se emocionar,
Mas se a dor está maior do que a gratidão, então, meu irmão, minha irmã, a gente precisa cuidar disso aí, né? Dependendo do tempo, né? Se são 6 meses, não é uma coisa, mas se passaram 20 anos e ainda existe uma dor muito forte, eu acho que chegou o momento da gente cuidar um pouquinho com mais carinho, né? Desse luto, Uhum, dessa questão. Peça ajuda. Pedir ajuda não é vergonha, não é fraqueza. Fraqueza é não pedir ajuda. Fraqueza é não reconhecer que eu não preciso do outro. uhum. E a gente está vivendo um momento de muitas perdas, né? Com a situação da pandemia, acho que todo mundo teve, sim, teve uma perda mais próxima, menos próxima, mas eu acho que todo mundo acabou entrando em contato com isso, né? Com a notícia de alguém que conhece, que faleceu por conta da pandemia, enfim. E a gente está vivendo esse momento bem delicado. Eu acho que essa live, principalmente nesse sentido de mostrar para as pessoas que o luto não é superação, mas sim adaptação, e atentar para isso, né, do acolhimento, de que o estar disponível, o não diminuir a dor de quem está em luto, mas sim permitir que a pessoa sinta as coisas, isso é essencial, ainda mais porque além das perdas, a gente está vivendo muitas limitações, né? No sentido de ter que ficar em casa mais tempo, mudou a nossa rotina de trabalho, nossos contatos sociais diminuíram drasticamente. Tudo isso vai afetando a nossa saúde mental de alguma forma, né? Então, são várias coisas, é um momento de vários pontos complicados que a gente está vivendo e a gente precisa conversar sobre essas coisas, a gente precisa ter esse espaço aqui. Uhum. Gente, e para a gente concluir esse aqui, primeiramente agradecer demais pelo Ito, por essa oportunidade, com o seu profissionalismo, com o seu conhecimento de psicologia, nos ajudar, Eu que agradeço, Rafa. né? E eu queria proporcionar uma coisa para vocês, gente. Eu já tem um tempo que eu tenho essa atitude já, né? Um mês mais ou menos. Que não sei se vocês sabem, eu moro em Assis, na Basílica de São Francisco de Assis, aqui na Itália. E nós temos o túmulo de São Francisco aqui, né? Aqui nós temos a tumba dele, né? Onde nós vamos rezar e tudo mais. E eu tenho esse hábito de sempre que eu encontro alguém pela internet que faleceu, que perdeu algum ente querido, eu pego essa folhinha aqui que nós temos de intenção, eu escrevo todos os nomes aqui, né? Depois eu vou lá na tumba de São Francisco, rezo um pouquinho e coloco esse papelzinho lá na tumba de São Francisco, pedindo que São Francisco interceda. Isso pela minha religião. Se você não é católico, não tem problema. É o meu carinho por você. É a minha atenção nesse momento de sofrimento. Viu, Márcia? O nome da sua mãe já está aqui. Viu, Kel? O nome do seu avô já está aqui. Tá, gente? Eu coloco sempre para que a gente possa se unir de forma espiritual, ajuda que a gente pode Uhum, dar, tá ok? É a forma de não diminuir a dor, mas de ser uma pessoa que está do seu lado, uma pessoa que te acompanha, uma pessoa que está aqui, né? Renata, também, o nome do seu marido está aqui, eu coloquei já estamos aqui fazendo todas essas orações, né? O Márcio, eu coloquei o nome do Márcio aqui e, e a gente vai trabalhando isso, gente, como dá. A gente ajuda como dá e não se limite a não pedir ajuda. Peça ajuda, peça ajuda. uhum, exatamente. Peço ajuda, eu me coloco à disposição também. Se alguém quiser entrar em contato comigo né, no particular, assim. Mas é isso, peçam ajuda, sejam de amigos, familiares, outros profissionais, outros freis, que não é, você não precisa passar por essas coisas sozinho, né? E isso não demonstra fragilidade. Uhum.
Só para falar aqui para a Andy Araújo, eu já coloquei o nome da sua mãe e da sua avó aqui, viu? Vou levar lá. Se alguém quiser, me manda uma mensagem, não aqui agora, manda uma mensagem para mim, eu coloco o nome lá, vou rezar por vocês, tá bom? E se Deus quiser, voltando para o Brasil de férias, depois que essa pandemia passar, dar um grande abraço em vocês, a gente conversar, partilhar sobre a vida, tá bom? Gente, gratidão, gratidão, gratidão demais por vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Rafa. Obrigado. Sempre muito bom conversar com você, ter essa oportunidade de aprofundar alguns temas. Ótimo. E vamos continuar, né? A ideia é que a gente faça viu, pelo menos uma vez por mês, Isso. tá? E a gente está planejando aí se estruturar melhor para ter isso em outras plataformas, colocar com uma qualidade melhor lá no YouTube, de repente transformar num podcast para quem só quiser ouvir enquanto estiver no carro, alguma coisa assim. E a gente vai evoluindo e vai informando aí, mas pelo menos uma vez por mês a gente está querendo manter aí. Exatamente. E Então, surgiram temas também, né, que a isso gente pode tratar nessas lives. Mande mensagem para a gente. Eu queria achar bacana se vocês falassem sobre esse tema. E se for um tema que nos ajude, né, na nossa especialidade. Eu como religioso, o Ítalo como psicólogo, a gente vai falar. Por exemplo, essa live foi um pedido. Foi um pedido. Né? E a nossa próxima live também é um pedido. Né? A gente ainda vai conversar sobre isso. É um outro pedido também de vocês. Então peçam. Esse canal aqui é para vocês. Tá bom? Exato. Fica com Deus, Exatamente. gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.